matéria acumulada. E aí, quais as estratégias para você recuperar matéria atrasada sem sobrecarga? Tem jeito? Tem jeito sim. Porque, sinceramente, todo mundo já teve esse problema de matéria acumulada. E isso não é o fim do mundo. Agora é preciso ter estratégia para lidar com isso. E fica comigo aqui que a gente vai falar exatamente sobre isso. Faltando então 5 meses para o Enem, esse desafio ele pode parecer muito maior. E é por isso que a gente traz esse tema. Mas vamos entender como recuperar, né, esse processo de atraso de forma estratégica, sem sobrecarregar o seu corpo e a sua mente. Porque se você de repente começar a aumentar horas dia, você vai chegar em setembro exausto e você possivelmente vai errar bobagem na prova por exaustão, porque tentou estudar mais tempo para tirar matéria acumulada. Então vamos lá. Primeiro vamos entender, não é, que matéria acumulada é algo que assusta, mas que tem motivos. Primeiro, matéria acumulada não é falta de esforço, como muita gente acha. Na realidade, ela acontece muitas vezes por falta de método de estudo. Muitos alunos estudam 8, 10, 12 horas por dia e ainda acumula matéria. E aí eu sempre digo, o problema não é a quantidade de tempo, é a qualidade e a direção que você está tendo nesse seu processo de estudo. É isso que está te travando. Segundo, você está estudando muito, mas não está estudando em alta performance. E com isso você fica meio perdido, fica sem direcionamento e, consequentemente, fica acumulando matéria. E tem algo que, por mais que eu repita, eu preciso te dizer hoje. Nosso cérebro não aprende sob pressão constante. Falta de sono, excesso de horas de estudo, alimentação ruim, tudo isso vai causar baixa retenção. Resultado, você estuda, mas é como se você estivesse enxugando gelo, sabe? Não tá ficando porque o corpo não está pronto para o ato de aprender. E o que é que mais vai te fazer acumular matéria? Primeiro, falta de um planejamento executável. Às vezes você planeja 6 horas de estudo por dia e você só tem 2 horas para estudar. Então vai dar tudo errado. Isso vai dar frustração. Tá? Eu tinha uma aluna que ela só tinha 4 horas por dia para estudar. E todo o planejamento dela foi feito inteiro, em cima de 4 horas por dia de estudo. E sabe onde Laíjane está? Na Univasf. Está na Univasf que ela escolheu. Ela passaria em mais de 30 universidades de medicina. Porque ela tinha aula, né? Alguns dias tinha 4 horas de estudo e à noite trabalhava. A musicista da orquestra sinfônica aqui de Petrolina. A minha outra aluna, Beatriz Coelho, enfermeira, tá? Trabalhava, né, no posto de saúde, ou seja, rotina desgastante, filho pequeno, e só tinha 3 horas e meia líquidas. E tudo tinha que ser nessas 3 horas e meia líquidas. Sabe onde é que ela tá? Na Federal do Rio Grande do Norte, fazendo medicina. Ou seja, quando você tem um planejamento real, personalizado, executável, você otimiza a qualidade das horas. E você aprende para passar. E eu sempre digo que o grande problema do estudo errado é quantidade sem qualidade. Sabe, sem questões do mesmo assunto. Resumo enorme. 0 revisão cíclica. Excesso de material, cérebro exausto, baixa retenção. Vai pro simulado, é um monte de besteira. Isso frustra. E essas frustrações
vão te empurrando muitas vezes para procrastinar. Porque você está tão cansado que o sistema límbico desencadeia ordem para o seu córtex procrastinar. Muitas vezes também tem a procrastinação que você termina fazendo mascarada de ajustes, né? E não mascarada. Tipo, ficar horas e horas com todas as canetas coloridas, fazendo cronograma, vendo aula sem foco, buscando uma perfeição que não existe. Perder tempo e foco nas redes sociais. Então, tudo isso vai te fazendo acumular matéria. Mas, ok, matéria acumulou, tá ferrado. Faltam 5 meses pro Enem. Tem como resolver isso? É claro que tem. Primeiro, os pilares para você recuperar a matéria atrasada sem ficar se sobrecarregando. Primeiro pilar, priorize o conteúdo atual. Hoje, essa semana, se você tem um monte de coisa atrasada, você vai listar e depois eu digo como resolver. Mas a aula de hoje, você vai estudar no seu ciclo de 24 horas amanhã. E vai fazer o processo de revisão dela, de 7 dias, 14 dias, a cada 30 dias. Como se você tivesse um pacto consigo mesmo, que essa semana você vai dar conta da semana. Agora, se você fica, tipo, teve aula hoje, mas hoje você estava estudando o assunto das aulas de 15 dias atrás, porque você tem 15 dias de atraso. É bola de neve, é loucura, é um absurdo isso. Tá com um monte de coisa atrasada, lista o atraso, mas dá conta da semana. Semana a semana. Ficar o tempo todo estudando o que ficou para trás, você vai perder o que eu chamo de aprendizado do presente. Resultado, um atraso crônico. 70% do teu tempo deve ser para o conteúdo atual e 30% do teu tempo para você inserir qualquer atraso ou recuperar pontos que você não aprendeu, você até estudou, mas não aprendeu satisfatoriamente, foi para simulado, continua errando. E tenha um cronograma que você consiga cumprir. Os meus alunos, no horário de estudo deles, tem o que eu chamo de coringa. Tempo coringa. Para quê? Para alguma coisa que atrase. Para não fazer nada. Mas é um tempo livre que você tem, além do tempo de descanso diário. Um tempo livre que você tem para você conseguir fazer ajustes. Encaixar, inclusive, algo que tenha atrasado. Para não fazer a bola de neve do atraso. Aí veja bem, no seu cronograma você tem que ter as aulas fixas, seja do seu colégio, do seu cursinho, do seu curso online, seus horários de aula. Tá? Seu tempo de sono, no mínimo 8 horas. Refeição, deslocamento, descanso entre tempos de aula. Hobby diário, pelo menos 1 hora dia para manter sua saúde emocional. E o tempo coringa para os imprevistos. Seu cronograma, ele precisa ser alcançável. Tendo tudo isso, ele se torna alcançável. Você deve ter 1 hora de atividade física por dia? Sim. Porque sem atividade física, você não vai ter a produção de moléculas essenciais para o ato de aprender. E aí você vai dizer, Meira, mas não dá tempo. Dá. Dá sim. O não dar tempo é não estar organizado. Aí não dá tempo. Mas bora lá. Você precisa usar técnicas que possam acelerar o seu aprendizado. Por exemplo, aqui no programa Medicina 2X, eu tenho técnica para o aluno fazer revisão cíclica. E eles começam a dizer, poxa, Meriane, eu estou aprendendo muito em menos tempo. Estava conversando com um aluno hoje
Tipo, ele faz o simulado do SAS, que é um simulado bem pesado, do cursinho dele. Não é aqui da nossa região, não. E ele acertou na última prova de simulado 43 questões em natureza, 39 em matemática. É acerto de aprovado? Claro que sim. Imagina, você há 5 meses do Enem, você já está com acertos de aprovado. Por quê? E está estudando sem se matar de estudar. Né? Tendo tempo. Então, aqui a gente tem técnica para fazer revisão cíclica, para estudar as matérias de acordo com as lacunas de conhecimento. A gente trabalha dentro do que a gente chama de protocolo ABC. O nosso protocolo ABC é que tem gente que está em ciclos diferentes de estudo. O grande problema é que você começa sua jornada e, a depender da tua história de vida no ensino médio, você pode começar tendo, tipo, tirou 600 no último Enem, você tem muita lacuna teórica. Tirou 700, tem lacuna mediana. Tirou 740, você já está bem, mas também não passa. Você já está bem, com menos lacunas, mas também não passa. Tem que saber exatamente quais são as lacunas para poder avançar. Técnicas que vão te permitir traçar o seu planejamento de ano. Por exemplo, quando eu recebo um aluno que chega com nota menos de 600 e quer medicina, eu olho com toda sinceridade para esse aluno e digo, ó, o nosso planejamento é de 2 anos. Porque esse ano você vai suprir muita lacuna teórica. Mas eu não consigo te tirar de 580 para 800. Porque para estar passando em medicina, galera, tá 790 e tanto. No último SISU foi isso. Então, pegar uma pessoa de 580 e deixar em 800 com um ano de trabalho, de direcionamento, eu não consigo. Posso até conseguir você, vai ser. Mas eu nunca consigo em 2 anos. Agora eu chego com alguém que já chega com 680. Eu consigo? Consigo. Temos muitos casos. Com um ano só. Com 5 meses de trabalho. Com 4 meses de trabalho direcionado. Separando. Você está em qual estágio de conhecimento? Para, a depender do estágio, qual é a tua atitude de estudante? Por exemplo, o aluno que eu citei agora há pouco tempo, sem dizer o nome, que é uma coisa que eu converso tudo com eles, mas eu não digo o nome, exceto quando eles passam, para não gerar nenhuma pressão. Esse aluno, né, que já está 43 natureza, 39 matemática, e vai subir, vai passar de 40 em matemática, ele está já no ciclo que a gente chama ciclo do internato. Ele já estuda de uma forma diferente de quem está no ciclo básico. Eu tenho gente também no ciclo básico. Mas eu tenho gente que começou o ano no ciclo básico, já está no clínico e vai atingir o internato. E para passar, não precisa todo mundo chegar no internato. Isso é por área. Essa coisa de ciclo básico, clínico, internato, é porque aqui no nosso programa Medicina 2X, eu utilizo muito a linguagem que vai existir no curso de medicina. Os 2 primeiros anos do curso de medicina é o ciclo básico, né? O 3º e o 4º ano é o ciclo clínico. E o 5º e o 6º ano é o internato. Então, quando eu recebo alguém aqui, ao fazer as identificações e os diagnósticos no nosso momento de imersão, eu direciono, dentro do protocolo ABC, como é que vai ser o processo de estudo. Porque alguém que está no ciclo básico, ele ainda tem muita lacuna teórica e precisa suprir. Ele não vai ficar fazendo listas e listas de questões. Por quê? Porque ele tem muita lacuna teórica. Agora, quem está no internato, aí sim, ele já gasta mais tempo em estudo ativo, resolvendo questões, tá? Do que quem está lá no ciclo básico. Então, ele faz mais questões
e estuda lacunas teóricas identificadas nas questões. Então, dependendo do seu status de conhecimento, tá? Você vai ter um processo de estudo diferente. E nesse processo de estudo, por exemplo, acumulou matéria. Alguém está no ciclo básico e acumulou matéria. Aí esse conteúdo é relevante? Ele é 4% mais de recorrência? Se for, ele precisa estudar. Agora, Enem com 692 conteúdos. É um conteúdo que caiu uma vez perdida. Tipo, a última vez que caiu foi em 2014. A pessoa está cheia de lacuna teórica. Vai estar se detendo nesse tipo de conhecimento? Não. Tem que dar prioridade aos temas mais recorrentes. Quando você tem alguém que te direciona dentro do universo dos 692 conteúdos, você vai poder estudar de forma eficaz. Estudar o que é preciso. Estudar o que vai te colocar acertos. Agora, é alguém que está no ciclo internato acertando muito, que já sabe um monte de coisa, mas tem aquele assunto que nunca cai, mas ele quer aprender. Ok, tem o direito de aprender, tem tempo para aprender, então vai aprender. Sabe, quem estuda com técnicas, a gente tem uma técnica de revisão cíclica, que é o método AQTRQ, que ele revoluciona. Teve até um encontro, né, que uma aluna aprovada numa sessão Futuro Médico, a Vitória Nunes, disse assim: professora, se você quando criou o AQTRQ não fez pensando que ele é uma técnica que nos ajuda a reduzir a ansiedade, eu quero que a senhora coloque isso ainda, né, adicione isso na lista. O AQTRQ ajuda não apenas a fazer um processo de aprendizagem sólida com revisão cíclica 7 dias, 14 dias a cada 30 dias, mas ele é um redutor de situações ansiogênicas. Eu adorei essa definição. E é mesmo, porque você estuda tão organizado que dá tempo. E quando dá tempo, você tem tempo livre, você tira menos pressão de você. E aí vai reduzindo os fatores ansiogênicos. Então, atenção. Para você, a grande estratégia de você desacumular matéria é: liste o que está acumulado. Faça uma triagem. Só estude do que está acumulado o que é mais recorrente. Ou o que não é tão recorrente, mas é alicerce para um assunto muito recorrente. Não é isso. Chuta o balde desse atraso. Deixa de rigidez de pensamento. Ah, não, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar porque está na emenda. Sim, são 692 conteúdos que estão na lista. Não vai dar para estudar tudo. Sinto muito. Para aqueles alunos que estão naquele ciclo de perfeição, eles conseguem ver 90%. Mas quem não está no ciclo de perfeição, passa com 80%. Agora, estudou os 80% mais recorrentes. Chutou o balde de 20%. Pode ser que esses 20% esteja aí te travando. E você com a rigidez, não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer essa lista de questões. O meu professor de física me deu uma lista de 100 questões. O meu professor de matemática me deu uma lista de 80 questões. O meu professor de química me deu mais 70 questões. Não vai dar conta. É fazer questões estratégicas. Não repetição. Bem, quem estuda com técnica aprende mais em menos tempo. Não é sobre quantidade, é qualidade de aprendizagem. E eu quero deixar 3 perguntas para você refletir. Primeiro, eu falei das causas da matéria acumulada. Lacunas de conhecimento de quem não teve um bom ensino médio, procrastinação e ficar o tempo todo estudando coisa demais sem se organizar. Qual dessas 3 causas estão te travando? Segundo, você já tentou recuperar tudo de uma vez? Não faça isso. Você tem aí, 3 semanas de atraso. Liste e coloque 2 matérias por semana. A cada final de semana você escolhe 2 disciplinas. Uma mais pesada e uma mais leve, para colocando em dia.
E à medida que você vai colocando em dia, você vai sentindo que está progredindo, que está zerando a lista. Isso vai te estimulando, de fato, a manter foco e constância. Porque foco e constância combatem acúmulo de matéria. Segundo, a forma como você está estudando realmente é eficaz para aprender? Você tem estudado e avançado nos simulados? Porque não adianta também estar cumprindo o programa e não estar aumentando acertos. E eu quero finalizar aqui. Tá tudo na minha garganta hoje ainda tossindo bastante. Recapitular. Pontos principais que a gente falou. Primeiro, não pare de estudar o conteúdo atual. É ele que você tem que colocar em dia. O atrasado você lista e se planeja a cada semana para ir colocando de 2 em 2 matérias por vez. Faça um planejamento que você execute, porque não adianta planejar que você vai pegar 5 semanas de aula de matemática e colocar em dia num sábado e num domingo. Vai ficar exausto. Na segunda-feira da semana seguinte, tá de língua de fora. Não aguenta. Tá? Técnica é algo muito mais poderoso do que esforço. E atraso não é culpa sua. Você só precisa de método, de clareza e de constância. Você atrasa a matéria não é porque você não tem responsabilidade. Muito pelo contrário. Às vezes quem estuda excessivamente se sente tão cansado que começa a procrastinar. E procrastinação gera matéria acumulada. Bem, semana que vem a gente se encontra, tá? Agora eu fiquei aí, né? Viajei, eu tava em países que o fuso horário era, tipo, na Grécia, 6 horas a mais que no Brasil. Imagine, para fazer uma live de 19h07 no Brasil, eu teria que dormir 1 hora da manhã na Grécia, não dá. Depois fui para Itália, que era 5 horas mais, Portugal 4 horas mais, então não dá. Preferi cancelar 2 semanas para estar aqui inteiraça com vocês. Na próxima semana, 19h07, nós vamos fazer uma live muito especial. Como analisar seu progresso no meio do ano? Sim, literalmente a gente está no meio do ano. Daqui a 5 meses acontece o Enem. E você pode transformar esses 5 meses nos melhores 5 meses que vão te fazer um aprovado de medicina. Ou você pode estudar loucamente e tudo que você construir, você perder porque a estratégia não foi adequada nos próximos 5 meses.